Bom dia, vamos começar? Bom dia, Nária, Dara e Luísa. Então hoje é dia 18, né? De janeiro de 2022. Isso. Hoje o tema que a gente vai discutir é o turismo de realidade, ou turismo de pobreza, né? Turismo de favela. Esse tema a gente retoma ele na próxima aula, no dia 25, a partir da síntese que vocês vão enviar, síntese da aula, síntese dos textos. A gente vai aprofundar essa discussão. E aí a gente encerra a parte de conteúdo da disciplina, tá bom? Aí a gente tem, depois no dia 8 de fevereiro, orientações sobre o trabalho final. No dia 15 vocês me enviam o trabalho final. No dia 22, exame especial. E aí o fechamento do diário de classe, ok? Eu recebi os trabalhos, né? Os trabalhos intermediários. Já comecei a corrigir domingo. Ontem eu dei aula, então não mexi, mas hoje eu vou retomar a correção e aí eu lanço no Moodle as notas da síntese que vocês já enviaram, né, que eu estou atrasado, e a nota do trabalho intermediário, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre as notas, vocês me enviam um e-mail essa semana, tá? Aí eu esclareço para vocês, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Então, o tema de hoje é uma experiência turística recente, né, que passa a ser definida como um campo de investigação a partir da década de 90, né, que é o turismo de realidade, né? E ela é algo inédito, né? Porque ela passa a se atribuir, ela passa a ter atrativos turísticos, né? Algo que era abominado pelos turistas, né? Algo que era rejeitado, né? Ainda é rejeitado pela maior parte dos turistas que consomem o turismo de massa, né? Que é o turismo de realidade, né? Como que algo que era rejeitado, que era entendido como antiturismo, né, passa a ser consumido como produto turístico. Então, a primeira pergunta, para a gente abrir a discussão, né, abrir o tema da aula, é como que a favela se torna um produto turístico. Né? Vocês já tiveram essa experiência? Vocês já visitaram alguma favela no Rio, por exemplo? Ou em BH ou em São Paulo com turistas? Hein, gente? Eu nunca Não, viajei, não. Não. eu também não, nunca. Qual que é a hipótese de vocês? O que explica algo que sempre foi rejeitado, né? Que entrou como nunca entrou dentro das escolhas dos turistas, né? E passa a ser consumido como produto turístico. O que explica isso? Antes da gente entrar no conteúdo, né, dos textos da aula, qual que é a hipótese de vocês? Deixa eu abrir aqui porque está quente. Eu acho que, como foi citado em maior parte em um dos artigos, eu acredito que grande parte da mídia e da produção audiovisual Do tenha cinema, né? papel nisso. Isso. E como que eles conseguem isso? Como que eles criam? Como que você transforma algo que nunca foi uma opção e passa a ser algo desejado, né? Como um produto turístico. Como que o cinema conseguiu isso? Não é simples, né? Não é uma coisa simples. Como que... Quais representações são reconstruídas da favela que passam a compor o imaginário coletivo e passa a atrair as pessoas para conhecer, né? É isso. Eu acho que para o turista internacional seria aquela visão que eles já têm do país, que é, lá tem samba, tem futebol, e além de uma vista, né? Pelo menos no Rio de Janeiro, uma vista, e tem o mar e tal. Sim. Eu acho que a gente pode pensar que a partir desse imaginário coletivo que é construído, né, através das novelas da Globo, né, assim, na verdade isso leva décadas, né, você não constrói um imaginário coletivo, você não faz uma representação social, uma representação de um fenômeno social de um dia para o outro. Então, o cinema,
as novelas, a imprensa, como que a imprensa cobra a favela no Brasil, né? E como que isso chega no mercado internacional, né? Os estudos do turismo de realidade no Brasil se concentram basicamente no Rio e São Paulo, mas basicamente no Rio. Então você tem pesquisadores da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, e pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem pesquisa sobre esse campo, né, de investigação. E aí essas pesquisas mostram que no caso do Rio, de cada 10 turistas, 9 são turistas estrangeiros, né? Então, quem consome o turismo de realidade no Brasil não é o turismo nacional, o turismo interno. Então a gente precisa fazer essa distinção, né? E entender por que isso. E o segundo ponto, a gente precisa entender que a atração é que os turistas estrangeiros, né, a maioria deles, 9 em 10, busca conhecer uma comunidade, conhecer esse território. Você pode pensar em dois grupos de atrações. Uma atração convencional, que a gente iria, né, que é ouvir música, conhecer samba, conhecer funk, ir no baile funk, consumir comida, né, gastronomia, interação, né, restaurante, boteco, a paisagem, né, você tem mirantes. Então, você tem um grupo de atrativos convencionais, mas que os turistas passam a buscar esses atrativos convencionais no território da favela. E você tem você tem atrativos que você pode chamar de atrativos específicos, né, que buscam entender a dinâmica dessa desigualdade, essa oposição entre a favela e o asfalto no Rio, né? Então, como que uma cidade tão conhecida no mundo, né, uma cidade tão famosa que representa o Brasil no mundo, no imaginário coletivo, como que ela consegue lidar com essa extrema desigualdade, né, que é a Rocinha e a Zona Sul, né, que são essas favelas estão incrustadas especialmente na Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Lembrando que, né, então, ou seja, você tem uma postura do turista de ver o exótico, de ver essa desigualdade, né? Então esses são dois atrativos, o atrativo convencional e esse atrativo que busca entender essa especificidade, né? Essa idiosincrasia que também faz parte do imaginário coletivo internacional sobre o Brasil, né? Que é a extrema desigualdade, né? Como que convivem pessoas tão diferentes, pessoas que estão territórios são vizinhos, né? Uma favela na Zona Sul e um bairro da Zona Sul, né? Botafogo, Copacabana e etc. Então, é para entender também a dinâmica do Brasil, como que o Brasil funciona, né? Porque é muito diferente, você não vê isso em outros países, né? Nos países de origem desses turistas, né? E aí a gente tem que entender também como que é seletivo a busca desses territórios, né? Como que as agências de turismo, né? Então a gente tem que entender um grupo de atores sociais muito complexo. Você tem os turistas, e você tem os turistas que são estrangeiros, né? Que constituem a maioria, e que aí tem um monte de barreira. Tem a barreira do idioma, tem a barreira cultural, tem a barreira étnica, né? São estrangeiros do norte da Europa, tem a barreira social. Você tem que entender que é muito seletivo, né? São poucos países no mundo, então esse é um campo de investigação muito recente, da década de 90 para cá. Esse campo de investigação se concentra em poucos países, então a África do Sul, e aí os turistas vão para entender a história, a herança do apartheid, né? Você sabe que a África do Sul era um país que tinha apartheid, né? Você sabe, igual alguns estados norte-americanos até a década de 60. Então tinha o apartheid, ou seja, os grupos, as pessoas eram segregadas pela cor, né? Então você tem escola, equipamentos públicos e privados eram reservados para as pessoas de acordo com a cor, né? Então um regime, né, provavelmente foi o regime mais violento, assim, né, mais discriminatório que já existiu, né, no mundo, né? É o regime da África do Sul e desses estados norte-americanos, né? Então as pessoas vão lá para ver essa herança, né? Esse histórico dessa discriminação em algumas cidades da África do Sul, né? Joanesburgo, que tem esse tipo de turismo, né? Que as pessoas vão lá conhecer
um território que chama Soweto. Está na aula no PowerPoint, né? E é uma favela, mas lá é horizontal, não é igual no Rio, não é igual em BH, que são morros, né? A ocupação é completamente horizontal. E eu acho que é considerado uma favela do mundo, né? Então você tem turismo lá. E tem essa herança, né? A herança desse regime, do sistema político do apartheid, né? Você tem o turismo de realidade na Índia, que é uma realidade também com muito contraste, né? Extremamente desigual, né? Na Índia você tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né? Tem estatísticas do Banco Mundial que mostram que mais da metade da população feminina, das mulheres na Índia, são analfabetas. Então, o que significa mais da metade das mulheres na Índia serem analfabetas, gente? Vocês sabem o que significa isso? Qual que é a magnitude disso? Hein? Nossa, Fred, não faço ideia. Pega Não conheço. é só você pegar o Brasil e multiplicar por 2,5, 3. É isso. É como se toda a população brasileira, e mais a população brasileira, mais a população brasileira, fosse analfabeta. Então a Índia é um país extremamente desigual, né? Quem conhece a Índia, eu não conheço a Índia, mas as pessoas que visitaram a Índia, é um nível de miséria que é maior do que no Brasil. Né? Eu sei que é difícil imaginar um país pior do que o Brasil, né? Um país mais desigual do que o Brasil, mas a Índia é. A África do Sul. Então são países que concentram muita miséria, né? Muita segregação. Né? Então, você está vendo que existe uma postura do turista, né, que talvez que é considerada antiética, né? Como que o turista vai se interessar por países e por cidades e por territórios, né, dentro dessas cidades que representam o máximo da segregação, o máximo da desigualdade, né, no mundo, né? Então é a Índia, é a África do Sul, a Índia, o Brasil e o México. Né? Então qual que é o interesse do turista? Né? Esse turista tem um interesse algo perverso, né? Em ver o extremo da condição humana, né? Em ver esse contraste entre o rio, né? Entre a favela e o asfalto, né? Tem um interesse sádico, né? Então há toda uma discussão na literatura, né, que coloca em xeque a questão ética do turismo de realidade. Né? E ao mesmo tempo há uma discussão que vê que o turismo de realidade ele aproxima grupos sociais distintos, ele desmistifica. Né? Então quando você visita uma favela do Rio, por exemplo, eu trouxe até 2 livros aqui, ó, são muito bons. Né? Esse aqui, Um Século de Favela, de uma antropóloga chama Alba Zaluar, né, que é muito importante. Tem outro, Podia mandar no grupo. eu tiro foto. E tem esse aqui, ó, chama A Invenção da Favela, do mito de origem à favela.com, que é de outra antropóloga, Lícia do Prado Valadares, né? E elas mostram que os territórios, né, no Rio de Janeiro, as favelas no Rio de Janeiro, são muito desiguais também, são muito heterogêneos. Então, a Lícia do Prado, nesse texto, nesse livro, ela mostra que a população da Rocinha, especialmente a população jovem, né, uma parte significativa passa a ter acesso a um ensino superior, passa a estudar em faculdades privadas e públicas. Né, que a Rocinha, por exemplo, tem uma infraestrutura de serviços públicos e privados, tem internet. Né, que o preço dos imóveis na Rocinha é alto, é elevado. Em várias favelas do Rio de Janeiro é elevado. Né, não dá para você comprar uma casa lá assim. Você acha que né, o aluguel também, então elas estudam o mercado imobiliário, né? Principalmente nesse livro aqui, estuda o mercado imobiliário nas favelas do Rio, né? E é um mercado com preços altos. Né? Então mostra que quando um turista conhece a Rocinha, ele está, na verdade, descobrindo que a Rocinha é muito mais parecida com o asfalto do que as pessoas imaginam. Né? As pessoas têm acesso a serviço, a internet, a celular, as pessoas trabalham, ou seja, você tem um comércio, um fluxo de dinheiro, né, enorme na comunidade. A Rocinha é considerada a maior favela do Brasil e da América Latina, eu acho. Então talvez, ou seja, há esse embate, né? A literatura ela se divide, né? Uma polarização nos estudos sobre o turismo de realidade. Então você tem
estudos, né, feitos por antropólogos, né, normalmente são antropólogos, são pessoas que têm uma capacidade de coletar dados no campo, né, de ter uma imersão no campo. Sociólogos e antropólogos mostram que conhecer esses territórios, na verdade, desmistifica a favela. Então, o Rio tem mais de 1000 favelas. Belo Horizonte tem mais de 100. Né? E no Rio, a busca pelo turismo de realidade é muito seletiva, é muito restrita a algumas favelas, alguns territórios. E o que explica isso? Né? Por que as agências, por que os turistas buscam apenas as favelas que estão incrustadas na Zona Sul, né? Que é a Rocinha, Babilônia, o Vidigal, né? Porque Eu elas acho têm que é maior. Pode falar. Pode falar. Pode falar, Dá. Sei lá, talvez porque tem aqueles pontos, tipo, o PPs, né? Aqueles pontos Os polícia UPPs, pacificadores. isso já acabou já. Não A sei, política então, de segurança no Rio já talvez. acabou já. Infelizmente, a UPP durou enquanto o governo do Sérgio Cabral durou, que é um governo absolutamente corrupto, né? Que acabou também. Então, sei lá, deve ser porque tem maior. Eu não sei se eu posso dizer isso, tem maior segurança ou é uma favela mais fetichizada, Não, favela mais urbanizada mesmo, né? São favelas mais urbanizadas. Que urbanizada. tem acesso ao serviço público, privado, né? Ela é a que tem mais. Peraí, eu não entendi. Ela é a favela que tem mais. São favelas, É a né? mais urbanizada. Isso, Essa é a mais urbanizada, então seria por espera isso. só um minutinho que eu tenho que só resolver um problema aqui, só um minutinho. Mas vocês podem discutir, viu, Nara? Eu só preciso, porque se dá aula em casa, às vezes você tem só um minuto, tá? Desculpa, gente. Você tá olhando, Karina? Olha aí, é 8. Pronto, gente, voltei. Então, onde eu parei? Dara, Nara, Luísa. Tá falando como que tem concentração de certos tipos de favela. Isso. E aí você tava falando, Dara? Ou você terminou?
Eu tava te perguntando na realidade, porque eu não entendo muito bem. Tipo, seria talvez, então, tentando entender, já que você falou, seria porque essa favela perto da zona sul do Rio de Janeiro, porque ela é mais visitada, seria porque ela é mais urbanizada? Ou Isso, já. Uhum. isso, é. E Naga, você ia falar depois? Eu ia comentar que eu acho que é tanto porque ela é urbanizada, tanto porque Então, trabalho, parece Pedro. assim, entre aspas, mais seguro, e acho também pela questão da mídia, que é muito mais falada do que outras dentro do Rio. Dá licença, Pedro. Fecha a porta. Meio-dia. Vai, sai agora, por favor. Eu tô pedindo pra você, anda, fecha a porta. Tô falando com meu filho aqui que tá enchendo o saco aqui, só um minutinho. Então, anda, Pedro, tchau. Fecha a porta. Some, pô. Anda. Tá de férias e. Menino de férias é foda, né? Então, na verdade é isso, né? Na verdade, a escolha dos turistas ou a escolha das agências se restringe a essas favelas por causa da proximidade desse contraste, né? A favela e a Zona Sul, a pobreza, por causa da desigualdade, né? A riqueza e a pobreza, por, por causa, porque elas têm mais infraestrutura, né? Elas têm mais serviços públicos e privados, tem internet, etc, etc, né? E porque elas são, elas fazem parte do imaginário, né? O cinema. Se a gente for pensar, por exemplo, naquele filme Cidade de Deus, que todo mundo viu, não viu? Hein, gente? Todo mundo viu Cidade de Deus, né? É um filme antigo até, eu esqueci o ano do filme. Antigo assim, né? Tropa de Elite também. Ah, tem muitos filmes, né? Sobre as favelas do Rio, né? E aí fica, no imaginário dos turistas, fica é como se essas favelas representassem o Brasil, né? E na verdade não representa, porque as favelas de Belo Horizonte são diferentes, né? Os territórios de Belo Horizonte são completamente diferentes das favelas do Rio, né? O Rio tem muita particularidade, né? Tem muita, né? Tem a história da cidade, tem até a geologia da cidade, né? Uma cidade que está espremida entre o mar e a montanha, então é muito estreita. Aqui, então até a formação do território é diferente. Foi capital, né? Então etc. Então é muito diferente. Mas no imaginário dos turistas, o Rio é uma síntese do Brasil, né? Então o cinema e essas representações da mídia, artísticas, acabam criando essa imagem síntese, como se o Rio fosse o Brasil, né? E não é, né? O Rio é um território, né, que tem suas particularidades, sua história, né? Que é completamente diferente do resto do país, né? Frederico, Pode falar. eu acho engraçado quando a gente tá aqui discutindo e aí a gente fala, ai, o turista, sabe? Como se a gente como se a gente não fosse, só que, tipo, a gente é também. E aí eu fico pensando também sobre as imagens simplistas também que pelo menos eu possuo de diversos países, assim, sabe? É, Por às vezes tem um interesse maior em um do que o outro, mas eu acho que tudo isso é construído. Isso é construído, sabe? Isso é construído pela mídia, isso é construído agora pelo consumo das redes sociais, pelo menos da minha parte, assim. Então, sei lá, o mundo é muito grande, então é, é muito difícil você ter um conhecimento, tipo assim, é, o Brasil é mais do que o Rio de Janeiro, mas, tipo assim, o que que eu sei, por exemplo, sobre a África, que é um país, que é um continente enorme, é, assim, sabe? Então, sei é, lá, é meio complicado. não, sim, a gente é sempre muito, a gente está sempre muito preocupado com a nossa rotina, né, com o nosso dia a dia, e aí a gente ignora, né? Assim, o turista, o legal do turista é isso, ele é confrontado com o que ele desconhece, né? Ele é atraído por esses atrativos convencionais, tipo praia e etc, né? Mas aí quando você chega no território, você descobre que você não sabe nada. Isso que é interessante, né? O turista é sempre confrontado com a rotina dele, né? Que é muito pobre, muito pequena, né? Realmente a gente não sabe nada, nem sobre o Brasil, né, sobre a dinâmica, a vida, né, no norte do Pois Brasil. é, o norte do Brasil, por Eu exemplo. desconheço, eu não conheço, né? A gente não conhece o Brasil. O Brasil é muito diferente, muito tem biomas, né, muito distintos, tem culturas e alimentação, gastronomia, tudo diferente, né?
Mas, então é mais interessante ainda pensar na favela, como que pessoas que vêm de país, né, de cada 10 turistas, 9 são estrangeiros. Então, primeira coisa, por que os turistas brasileiros não se interessam? Por que os turistas brasileiros se contentam e ter essa imagem fixa, estereotipada na cabeça da favela? A favela é tudo igual, né? E não é. Cada território tem uma história de ocupação. Cada território tem uma característica populacional distinta. Você tem a Rocinha, né, tem a população economicamente ativa mais forte, pessoas que estão fazendo curso superior, que tem uma história, né, e que tem consumos específicos dos turistas de bar, comida, música e etc. Né? Então cada favela de Belo Horizonte, cada território de Belo Horizonte também tem uma história. Então por que o turista brasileiro acha que conhece as favelas? Então, essa é uma pergunta, né? Ele não conhece, ninguém conhece, né? E nem quer conhecer. Talvez a pergunta mais interessante seja essa. Por que ninguém quer conhecer? Né? Por que a prefeitura, já falei isso para vocês, a prefeitura de Belo Horizonte, a Belotur, apoiou uma campanha de uma espécie de comida de boteco em algumas favelas de Belo Horizonte. Né? As pessoas, eu não lembro o ano, tá? A gente tem que localizar isso na internet. Mas, então você tinha lá um circuito, né? Você ia na serra, você ia... eu não lembro também quais eram os territórios, né? Mas então, você vai lá para consumir o que você consome na comida de boteco em qualquer bairro de Belo Horizonte. Né? Comer, conhecer gente, conhecer o território, ver gente nova, ver aquele ambiente, é interessante, né? Então, é uma forma o turismo de realidade é uma forma de desmistificar, né? De colocar as pessoas em contato com o território que está na cidade delas, né? Ou que está no lugar que elas estão visitando, né? As pessoas vão para a praia, vão visitar as praias do Rio. Elas podem conhecer um território, né? Ou seja, mais interessante ainda quando os turistas se hospedam na favela, né? Então você tem o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, é o melhor caso para estudar no Brasil, né? Que tem muitas agências que promovem esse turismo, né? Então você tem a maior parte das agências fica na zona sul do Rio, fica fora das favelas, mas você tem o caso da favela da Babilônia, da comunidade da Babilônia, que a agência fica na favela, né? A dona, a proprietária, é moradora da favela, né? Os guias que atendem os turistas, né, que são capacitados, né, para se comunicar, né, em inglês, em espanhol e etc., eles moram na favela também. Então é diferente. É interessante quando a favela os trabalhadores daquela agência moram no território, a agência está localizada no território, e muitas vezes os turistas, eles são turistas jovens, né, turistas que querem conhecer o mundo, né, os turistas europeus circulam muito mais do que a gente, porque eles têm mais recursos, né, eles se hospedam nos territórios, na favela, né, se hospedam, se alimenta, usa o transporte coletivo. Então tem muitas formas do turista ter essa experiência, né, não existe uma forma padronizada de conhecer um território, de conhecer uma favela, né, tem muitas formas, e essas formas é que vão dizer da autenticidade da experiência, né? Se houve interação com a população local, né? Se o turista desmistificou, né? Às vezes o turista entrar num jeep, fazer um tour de 2, 3 horas, ele vai sair ele vai sair da mesma forma que ele entrou, com as mesmas ideias fixas, mesmas ideias estereotipadas, né? Que a favela é um lugar sujo, um lugar de desigualdade, só isso, né? Assim, ele não é capaz de ir além dessas informações que ele já tem previamente, porque ele já tinha essa informação, antes de conhecer qualquer favela do Rio, ou qualquer favela do Belo Horizonte, você já tem isso na cabeça, né? Então, há muita discussão sobre essa capacidade dessa experiência de quebrar esses estereótipos, preconceitos que os turistas têm, e de promover uma interação, né? E vai depender da dinâmica do serviço que é oferecido. Então, se o turista vai de jeep, vai de van e dá uma volta, ele vai sair do mesmo jeito que ele entrou. Se o turista vai a pé, se o turista se hospeda, se o turista conversa com os guias, né, conversa com a população, e se os guias moram no território, né, se os turistas conversam com a população, ele pode
é efetivamente ter uma experiência muito mais rica, né? Muito mais autêntica, né? Então, é um campo de pesquisa muito rico, muito complexo, né? Porque você tem que entrevistar os turistas, você tem que entrevistar os moradores, né? Você tem que saber como que os moradores se sentem com os turistas circulando lá, como que os moradores percebem a postura dos turistas, né? Vocês entendem que os turistas têm uma postura invasiva, desrespeitosa, ou não. Não, os turistas eles são orientados a se comportar, assim, eles não ficam tirando foto dentro da casa das pessoas, né? A mãe dando peito para a criança dentro de casa, ou seja, tem que ter uma postura também, tem que respeitar a privacidade, né, das pessoas. E aí, antes da gente julgar, né, é igual Big Brother, né, a gente adora baixaria, né, a gente adora julgar as pessoas. Não, antes da gente julgar essa experiência turística, a gente tem que buscar pesquisas que entrevistam, né, os atores envolvidos nesse tipo de turismo, que são os turistas estrangeiros, os turistas brasileiros que vão, os moradores, os comerciantes, os operadores, né, das agências da Zona Sul, das agências locais, os gestores públicos que promovem, né, no caso do Rio, a Rio Tour, né, que é a empresa municipal de turismo, ela promove a visita às favelas, ela estimula, ela faz publicidade, faz marketing, né? Então qual que é a visão que se tem, né? E como que o poder público, que está ausente, né, em muitos territórios, que tem serviços precários, que oferta serviços precários, serviços muito ruins, como que ele promove, né? É um paradoxo também, né? Como que a pobreza vira mercadoria, né, vira um atrativo turístico. Então, são questões que precisam ser investigadas com pesquisa empírica, né, e não com julgamentos morais fáceis. Né? Ah, não, né, porque a gente adora julgar, né, por isso eu falei do Big Brother, né, a gente adora julgar as pessoas, né, mas na verdade a gente tem que conhecer os dados, conhecer a expectativa dos turistas, né, e etc. Hein, gente? Podem falar também, viu? Eu, no meu terceiro período, fiz um trabalho de comunicação e cultura e tinha um texto que eu estava até procurando aqui. Ele se chama Entre Tapas e Beijos, a favela turística na perspectiva de seus moradores. Legal. Aí é da Bianca Medeiros. É essa mesma autora que eu dou o texto, né? Bianca Freire, esqueci o Sim, nome dela, Bianca, é esse mesmo. Freire Medeiros. É, Aí ela faz um trabalho na Rocinha, entrevistando o pessoal lá. E parece que tem muita diferença. Aqueles moradores que têm mais contato com as agências, por exemplo, que as agências levam aquele turista no meu restaurante, a agência leva esse turista lá no meu local de trabalho, essas pessoas têm uma visão do turismo do tipo, nossa, ele é bom tanto pra gente, é que a gente positiva, né? Claro, é. sim, quanto também para a questão econômica e tal. Essa é outra discussão também, Nara. Em que medida que o turismo de favela gera desenvolvimento econômico local, no território? Sim. E tem o outro morador que ela coloca três tipos de morador, né? E o segundo morador, que é aquele que não gosta, que não tem contato, que acha aquilo bem invasivo. E o terceiro morador que não tem uma opinião formada sobre aquilo, não sabe ainda o que se é bom, se é ruim. É muito Que não conhece, interessante né? ver. É, é É, muito interessante ver isso. Mas ela, da perspectiva econômica, ela não chegou a entrar a fundo, assim, o quanto que as pessoas ganham, o quanto que impacta a vida delas. isso tem que ser feito um estudo econométrico, né? Isso é interessante também. Mas para isso você precisa ter uma base de dados, você tem que construir, né? Por exemplo, de antemão, se eu sei que as agências que levam turistas ficam todas na Zona Sul, eu entendo que o desenvolvimento econômico se concentra na Zona Sul. Se eu sei que os trabalhadores dessas agências também moram fora da favela, de antemão, tá? Né? Mas claro que a gente precisa mensurar isso com técnicas específicas da economia. Então, se as agências estão fora das favelas visitadas, se os trabalhadores também moram fora, eu sei que o desenvolvimento econômico do turismo de verdade está
fora da favela, não é isso? Claro. Agora, se eu consigo identificar, mensurando, que parte dos turistas visita as favelas através de agências que se pertencem ao território, que são atendidos por trabalhadores, né? Guias, etc., do território, trabalhadores que moram no território, né, que consomem, né, hospedagem, que se hospedam, que se alimentam, né, que consomem serviços no território. Então a gente pode imaginar que uma parte desses recursos há algum desenvolvimento econômico local, gerado pelo turismo de realidade nesses territórios, né? Então a gente tem que buscar esses dados econômicos para mensurar se há desenvolvimento econômico local e qual o tamanho desse desenvolvimento que é gerado nas favelas, né? E tem que ver também atualmente, né? Pelo menos os textos, eles são muito É, de claro, não. 2010, Não, 2012, não. isso na época que tinha o O PP. PP, exatamente. Então, as favelas do Rio de Janeiro, elas são extremamente sensíveis à política de segurança pública do Estado. Então, se você tem uma política de segurança pública que cria, que gera confiança, que as pessoas têm uma expectativa de que aquele ambiente, aquele território tem um nível de segurança normal, né? O fluxo turístico acontece. Então, eu tenho dados, eu acho, provavelmente eu peguei dos textos da Bianca, né? Dessa pescadora do Rio, que mostra que o fluxo era 40 mil turistas por mês, entendeu? Era um fluxo grande, né? Agora, se você tem um cenário de desmantelamento da política de segurança pública do Estado, baixa confiança na polícia, né? A última grande operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro, morreram 29 pessoas. A Polícia Civil matou 29 pessoas em uma única operação. Eu não lembro o nome da favela, tá, gente? Eu não sei se foi na Maré ou no Complexo do Alemão. Então, é uma política de segurança pública extremamente letal, né? Então, é claro que os turistas não vão, é claro que as agências não vão levar, né? Então, e aí vem depois o cenário de pandemia, de isolamento social, né? De doença, né? Então, e a mesma coisa muito interessante é que o turismo é muito resiliente. O turismo sempre, né? Então você vê, por exemplo, estudos de casos de cidades que sofreram um atentado terrorista, né? Que um atentado terrorista, né? É um atentado político, né? E que mata de forma, pode matar muitos turistas, né? Então aconteceu em Nice, no sul da França, aconteceu em Paris, etc, em Bruxelas e tal. Então o fluxo turístico ele retoma, né? Ele retoma em pouco tempo. Então a gente tem que buscar dados, né? Isso que a Nara está chamando a atenção é importante. A gente tem que buscar dados recentes. O problema todo é que a pandemia suspendeu muito, né? O fluxo de turistas no mundo, né? Internacional. Lembra que de cada 10 turistas que consomem turismo de realidade, 9 são estrangeiros. Então o fluxo de turismo de turistas internacionais do Brasil cessou, né? No auge da pandemia, você tinha as barreiras sanitárias que impediam as pessoas de saírem dos seus países, de entrarem nos outros países, né? Então a gente está vivendo nos últimos 2 anos um caos, não é isso? Uma paralisação do turismo, né? Ô Fred, eu queria te perguntar também se depois você não tem a ver com a aula de hoje, mas se você pudesse comentar sobre, não sei se você também tem uma opinião ou algo para comentar, mas sobre essas coisas que impactaram o turismo em Minas Gerais agora, como a queda lá daquela rocha É o lá em maciço, né? Capitólio, queda de meteoro, chuva, enchente, como isso impacta no turismo, tipo assim, porque o fluxo parece que o Retomou, pessoal né? tá O turismo nacional tinha retomou. retomado, mas aconteceu essas coisas e o É. pessoal, tipo, fica inseguro de voltar Na para verdade, eu lá. não li nenhum estudo, nenhuma Uhum. pesquisa sobre essas áreas, né? O que eu vi, o que eu acompanhei na imprensa, né? E parece que não havia. A vice-diretora do IGC, vocês conhecem? Maria Giovanna Parisi, Gigi, a famosa Gigi, uma excelente professora, uma excelente vice-diretora, né? Ela deu uma entrevista no Tempo, né? Falando que é possível, claro, que um estudo geológico, né? Ela é geóloga, então tem que ter um estudo muito técnico, né? Muito caro, né? Para mapear que as áreas de queda iminente, as áreas que apresentam mais risco e menos risco, né? E parece que não tem nada, né? Não tem nenhum estudo.
Então, às vezes uma pedra pequena, uma pedra do tamanho desse celular aqui, ó, uma pedra do tamanho desse livro aqui, ó, ela cai e mata um turista, não é? Não precisa ser um maciço daquele, né? Então, os turistas estavam correndo risco ali há muitos anos, né? Só que o turista, é bom ser turista por isso, a gente é bobo, né? A gente não sabe do risco, né? Então, as pessoas estavam expostas a um risco elevado, mas não aconteceu. Quando acontece, aí é hora de parar, né? Então tá tudo parado lá, né? Aí eu vi que o Ministério Público Federal entra, aí aparecem as instituições. Depois da tragédia é que as instituições aparecem, né? Aí o Ministério Público Federal pediu interdição e agora só vai ser liberado depois desse estudo geológico, né? E que vai demorar, porque o estudo geológico desse é caro, né? Não é simples, não. Você tem que levar lá as equipes geólogos, então vai demorar. Mas é isso, é muito amadorismo no Brasil, né? Eu vi um geólogo falando que na Itália você tem uma visitação turística idêntica àquela de Capitólio. E aí o que já aconteceu? O que eles fizeram lá? Eles colocam umas redes de aço que protegem. Então você tem aqui o paredão e aí embaixo você coloca tipo uma rede mesmo, sabe? Uma peneira assim de aço. E aí as pedras que vão caindo pequenas, pedras assim desse tamanho assim que matam, né? Elas ficam presas nessa ideia. Então o turista não sabe que tá caindo não. O turista lá embaixo, mas ele está protegido, né? Então se você tivesse colocado isso lá, você protegeria os turistas de rochas pequenas. Agora quando cai um maciço aí não tem jeito, né? Ali tem que ser isolado, né? O turista não pode chegar lá perto de jeito nenhum, né? Mas isso vai demorar, porque isso é um estudo muito técnico, né? Mas pode falar, Nara, você ia falar? É que a Dara estava falando disso, quando acontece esse tipo de coisa para retomada, né? Parece que o Brasil ele demora demais. Por exemplo, você estava falando lá de Nice e outros locais que já sofreram tragédias e atentados, rapidamente É, volta o turismo. Só que aqui no Brasil a gente demora, por exemplo, lá em Teresópolis, quando teve aquela tragédia de encosta das chuvas, né, que matou mais de 800 pessoas lá, demorou muito para o turismo retomar, tanto da parte do poder público de trazer políticas para a região, né, porque é uma cidade turística, Petrópolis, mas também do pessoal ter confiança, nossa, eu vou visitar aquele local que claro. teve É, várias pessoas acabaram morrendo e tal. é. E então aqui tem uma demora Você tá nisso. falando que lá foi a chuva também, não foi? Você tá falando? Foi, É, eu lembro. foi em 2011, se eu não me engano. Foram mais de 1.000 pessoas que morreram. Foi uma tragédia assim, gigantesca. Absurdo, né? Tem estudos que, sei lá, eu fiquei curiosa agora se tem estudos tipo assim, o que faz o turista voltar a retomar, sabe? Por Deve que o ser Brasil deu. propaganda. Assim, você tem que fazer muita publicidade para o turista voltar em Capitólio, né? Porque, olha, foi feito. Claro que as pessoas têm que. Agora, por exemplo, se a prefeitura autorizar a, a navegação, né? Se autorizar as empresas privadas, a prefeitura vai ser acusada de homicídio. Se tiver um acidente, aí o prefeito é acusado pelo Ministério Público Estadual e Federal de homicídio. Antes, ele não sabia, não tinha isso. Agora não. Então tá tudo parado. Agora as pessoas vão ser responsabilizadas. Aí é diferente. Então agora vai demorar, tem que fazer isso técnico, tem que fazer muita marketing. Olha, Capitólio é seguro, né? Traga o seu capacete, né? Traga. Porque eu nunca fui lá, eu tinha uma vontade de visitar lá, porque lá é lindo, né? Deve ser um dos lugares mais bonitos do Brasil, né? Mas agora então que eu não vou mesmo, né? Nunca fui, agora vai demorar, né? Mas é uma pena, né? Porque é tão bonito, né? Sim. Alguém aqui já foi lá? Luísa? Luísa, vocês foram? Nunca fui. Nara? Dara? Não. Não, só passei por lá, na serra. Então você vai demorar, viu, Luísa? Agora, depois disso. Hein, gente? Deixa eu ver aqui o horário. Então, falta menos de 5 minutos para encerrar essa primeira parte da aula, tá? Então, vamos encerrar agora, né, com o impacto de que todo mundo vai voltar, né? Porque se vocês não voltarem, a gente não tem quórum, né? O professor precisa dar aula. Para o professor dar aula, ele precisa de ter aluno, precisa ter uma discussão, um diálogo, né? Eu não dou aula para mim mesmo, porque senão seria chato, senão eu já teria me matado, já de tédio, né? Então eu preciso de vocês, se vocês participarem e problematizarem as questões, né? Então, vamos voltar daqui a 10 minutos, tá bom? 9 e 10, pode ser? São 3 minutos para as 9, a gente volta às 9 e 10, tá bom? Beleza. Bom,
Então até mais. Vamos tomar um café e a gente volta. Até mais, gente.